Dia, pessoal. Então, hoje nós vamos retomar alguns conteúdos que nós já vimos nas aulas anteriores sobre relações étnico-raciais no Brasil. Primeiramente, nós utilizaremos o Classroom. Lá no Classroom está direcionado às atividades que iremos realizar. E também utilizaremos a plataforma Wayground, que é a plataforma dos quizzes que vocês já estão acostumados a utilizar. Olha só, lá nos quizzes, no Classroom, vocês vão ser divididos em grupos. Vai ter 3 grupos. Vocês vão ter 3 grupos com quizzes diferentes. O primeiro grupo, que vai ser o grupo do Diego. O Diego vai ser o grupo número 1. O quizzes, ele está estruturado de uma forma diferente dos seus colegas. Vocês foram divididos segundo critérios de análise, interpretação e análise crítica dos textos e das questões. Então, por exemplo, o Diego, ele vai fazer o grupo número 1, que tem os critérios segundo a taxonomia de Bloom, que é o nível 5, que é a de análise e interpretação. A Thalita e o Luan vão fazer o nível 2, que também está no nível básico da taxonomia de Bloom. E vocês dois vão fazer o nível 3, que é o de compreensão e memorização, o Enzo e o Augusto. Mas antes de vocês abrirem lá o Classroom e entrarem para fazer o quiz segundo os seus grupos, preciso que vocês prestem atenção aqui um minutinho, porque a primeira pergunta que tem nos quizzes envolve esse filme, que é um documentário produzido com o título Meninos 23. É uma investigação histórica no ano de 1998, um professor de história estava dando aula na sala. Até que uma aluna se levanta e ele estava dando uma aula sobre racismo, falando sobre as raciais no Brasil, e aí uma aluna levanta da carteira e diz o seguinte: professor, tem vários tijolos na minha casa com esse símbolo, que é o símbolo do nazismo. E isso tinha uma curiosidade e ao mesmo tempo uma investigação. Olha só, a investigação da história das crianças deu origem à tese de doutorado, Educação, Autoritarismo e Violência, Exploração do Trabalho em Violência, apresentada em 2011. Sidney, que era o professor que eu falei para vocês, ele dividiu a pesquisa em duas frentes distintas. Esse documentário e essa tese de pesquisa vão contar a história de meninos que foram, em média, 50 meninos que estavam numa fazenda presos, e esses meninos, eles ficaram lá da década de 1940 até 1950, mais ou menos. Eram meninos negros que tinham sido trazidos de outras cidades para trabalhar nessa fazenda. Esses meninos, eles não tinham, era retirado deles o nome e eles apenas eram numerados. Eles recebiam um número, ou seja, eles trabalhavam em condições de trabalho escravo nessa propriedade. O cenário dessa fazenda, havia vários símbolos nazistas espalhados, inclusive pelos tijolos produzidos. Essa política deles, ela está de acordo com o fascismo que se instalou na década de 1920, 1930, 1940 no Brasil, assim como também o integralismo. O integralismo, pessoal, o integralista eram pessoas que tinham uma certa familiaridade com o nazismo no Brasil. Alguns classificam até mesmo como nazismo à brasileira, ou seja, um sistema bastante preconceituoso e excludente em relação ao negro no Brasil. Tanto o integralismo quanto essas posturas, aqui como eu mencionei para vocês, elas estão de acordo com a proposta eugenista, que foi o seminário que a Thalita apresentou para nós. O que é o eugenismo? É uma questão de limpeza social, é uma política de limpeza
que prevalece o branqueamento da população em detrimento da questão do negro no Brasil e a exclusão do negro também. Então, olha só, o Quizzes de Vocês vai trazer logo no início essa análise desse documentário, que se chama Menino 23, e em seguida vai falar dos povos indígenas. Os povos indígenas do Brasil e o processo de aculturalização e também a questão religiosa que é imposta a esses povos indígenas, muitas vezes anulando a cultura deles. Vocês sabem que nós temos um índice muito grande de suicídio entre os povos indígenas devido à questão da imposição do cristianismo. Pessoal, então agora vamos lá acessando rapidinho o Class 1 primeiro. Então, não esqueçam, Diego é o grupo 1, Thalita e Luan é o nível 2 e o Enzo e o José é o grupo 3. Cada quiz foi formulado, ele foi organizado de uma forma diferente conforme as características de cada grupo. Vamos acessando. Vocês não vão fazer os 3 quizzes, somente aquele que está escrito com o título do seu grupo. 1, 2 e 3. Pode abrir já? Pode abrir. Alguém tirou o lado? Pode chamar. A Thalita e o Luan são o mesmo número, só o Diego está com um número diferente. Aqui vai em atividades, pessoal. Clique em atividades. É o 2, né? Isso, o teu é um grupo 2. Você e a Thalita são no 2. Vocês dois no 1. Perdão, no 3 e no 1. Isso mesmo. Tem alguns que acessam direto pelo Wayground, né? Outros acessam pelo Classroom direto. Eu prefiro acessar pelo Classroom, porque daí você já tem um panorama de quais atividades que você precisa realizar. Então, alguns, por exemplo, no nível 1 só tem 2 tentativas. No nível 2 tem 2 tentativas. No nível 1 embaralha as perguntas. No nível 2 não embaralha as perguntas. No nível 3 vocês têm 3 tentativas. Não embaralha as perguntas de vocês. No nível 3. E reduz uma alternativa das questões. Para vocês, nos outros níveis, não reduz o número de alternativas. Então, cada um dos grupos, como eu disse, foi organizado quizzes segundo critérios de análise, interpretação de texto e senso crítico. Esse é o documentário que falei para vocês, Menino 23. Esse documentário
Chaves traz à tona o discurso de apenas dois sobreviventes dessa fazenda, como que era a questão dos castigos físicos e o trabalho na fazenda. Vários não sobreviveram,